Olá pessoal, o meu nome é Ruben e hoje vamos falar sobre este livro, A Nova Utopia, de Jerome K. Jerome. A Nova Utopia foi publicada em 1891, é um conto, tem apenas 28 páginas e podem reparar que entre os parágrafos temos bastante espaço. Ou seja, dá para ler facilmente numa horinha. Inspirou um dos primeiros romances distópicos, como O Nós do Zamiatin, e o Nós do Zamiatin veio-me inspirar George Orwell no seu romance 1984. A minha edição é em inglês, comprei na Amazon. Podem clicar aqui em baixo que vou deixar o link da Amazon, pois não há nenhuma publicação disponível com a tradução para o português. Jerome Klapka Jerome nasceu em Inglaterra em 1859, foi escritor, humorista e esta obra tem um certo sentido de humor e o autor é mais conhecido pelo livro Três Homens num Bar. A nossa história começa então no Clube Nacional Socialista, onde o nosso narrador está a jantar um agradável recheado de trufas e a beber um bom vinho com os seus amigos. Depois da refeição, foram fumar uns charutos e discutir sobre questões sociais como a igualdade e a nacionalização do capital. O seu lema era a igualdade perfeita em todas as coisas, nomeadamente a igualdade de posses, a igualdade de posição, a igualdade de influência e até mesmo a igualdade de direitos. Tudo isto ia resultar na igualdade de felicidade de toda a espécie humana. Ainda afirmaram que a desigualdade vem com o crime, o pecado, a arrogância e a hipocrisia. O nosso narrador ainda vai afirmar que não participou na argumentação dos seus amigos, pois quando era mais jovem havia sido deixado numa posição em que era obrigado a trabalhar para poder sustentar-se. O que aconteceu na vida real com o próprio autor. Por isso eu acho que esta personagem, o narrador, é mesmo o autor. Por isso vou começar a chamar ao nosso narrador de Jerome. Quando acabou um encontro entre amigos no Clube Nacional Socialista, o nosso Jerome foi para casa, deitou-se e continuou a pensar sobre estas questões sociais. Quando acorda, repara que está numa campânula de vidro onde dizia, e vou-vos fazer aqui uma tradução literal, por isso perdoem-me se tiver aqui algum erro. Este homem foi encontrado a dormir numa casa em Londres após a grande Revolução Socialista em 1899. Pelo que foi dito pela senhoria, parecia que já estava a dormir há 10 anos. Ela esqueceu-se de o acordar. Alguma ironia do autor, obviamente. Foi decidido, para efeitos científicos, não o acordar, apenas para verificar o quanto dormiria, e por isso foi trazido e depositado no Museu de Curiosidades a 11 de fevereiro de 1990. É pedido aos visitantes para não atirarem água pelos buracos de ar. Um velhote que estava por ali perto aproxima-se e levanta então a campânula de vidro. Este senhor de idade vai então contar-lhe que estão no século XXIX, ou seja, Jerome dormiu por 1000 anos. Este velhote vai então oferecer-se para ser o seu guia e acompanhá-lo pela nova cidade. E ainda explicar-lhe todas as mudanças que ocorreram enquanto estava a dormir. O nosso autor vai então observar a cidade e vai descrevê-la como limpa, tranquila, sem cavalos, carruagens, mas agora com carros elétricos. Começa a reparar que todas as pessoas estão vestidas da mesma forma, com calças e túnicas cinzentas, com números metálicos na gola, para além de terem todos cabelo preto e cortados exatamente no mesmo tamanho. Ele, inocentemente, ainda vai perguntar ao guia se são todos gênios. O guia vai responder que não, até mesmo pergunta onde é que ele tirou essa ideia. Pois toda a gente vestida da mesma forma, com o cabelo da mesma cor e o mesmo corte, obviamente não podiam ser gênios. Jerome então vai perguntar ao velho porque é que todos os homens então são parecidos, se não são gêmeos, e ainda por cima todos os homens têm o cabelo da mesma cor. O velho vai responder que essa cor é a cor que é regulamentada pelo Estado e se algum homem não tinha essa cor naturalmente, era obrigado a tingi-lo. E assim havia igualdade entre toda a gente. A certa altura, o nosso belo adormecido pergunta se há mulheres naquela cidade, pois ainda não tinha visto nenhuma. O guia vai-lhe responder que já passaram por centenas de mulheres. E o Jerome vai perguntar então como é que distinguimos os homens das mulheres. Pois, pelos vistos, as mulheres vestiam-se da mesma forma que os homens, tinham a mesma cor de cabelo e o mesmo corte. E o velhote respondeu que basta olhar para os números metálicos todos têm na gola. Números pares, mulheres. Números ímpares, homens. Os números vieram substituir os nomes. Depois de caminharem, o nosso narrador vai sentir-se cansado e sujo, pois ainda não tinha tomado banho desde que tinha saído
da campânula de vidro, lembrem-se. E também não se esqueçam que ele não tomava banho há 1000 anos. Perguntou ao guia se podia lavar-se, o que lhe é respondido que só pode ser lavado às 4h30 da tarde. O nosso narrador ainda vai perguntar: ser lavado? O guia responde: lavado pelo Estado. As pessoas estavam proibidas a tomarem banhos privados, ou seja, as pessoas não podiam tomar banho sempre que queriam. Porque antigamente haviam pessoas que tomavam 3 a 4 banhos por dia, enquanto outras simplesmente não tomavam banho. O que podia criar uma desigualdade entre os limpos e os sujos. Logo, os conceitos de classes podiam ser revividos. E agora, cada cidadão era lavado 2 vezes por dia por funcionários do Estado. Enquanto seguem um passeio pela cidade, Jerome repara que ainda não viu casas. Apenas observa grandes blocos de edifícios que parecem quartéis, quer pelo tamanho, quer pela forma. O guia vai então dizer que esses edifícios são as casas, em cada bloco vivem 1000 pessoas, os homens vivem de um lado da cidade e as mulheres vão viver no extremo oposto. O que vai causar confusão no Jerome, que vai perguntar: então e os casais? Mas é respondido que os casais já não existem, pois as pessoas antigamente preocupavam-se mais com os seus do que com a própria humanidade. E Jerome vai então perguntar: então como é que as pessoas se reproduzem? E o seu guia vai responder com outra pergunta: como se mantém o fornecimento das vacas e os cavalos? Eu aqui não percebi se estão a falar sobre inseminação artificial ou então se eram encontros programados. O guia ainda vai acrescentar que quando as crianças nascem, são retiradas às mães, são levados para berçários e escolas públicas até atingirem os 14 anos de idade. Depois, o Estado vai então decidir qual é a vocação de cada um e torná-los aprendizes num certo ofício. Aos 20 anos de idade, tornam-se cidadãos e já podem votar, e não há diferenças entre homens e mulheres. O nosso narrador ainda atreve-se a perguntar onde é que ficam as lojas na cidade, mas o velho ainda vai responder que não há necessidade de haver lojas, pois toda a gente vive em fraternidade e igualdade e o Estado vai fornecer tudo o que os cidadãos precisam. O guia ainda vai apresentar aqui o cronograma diário. Às 7 da manhã é tocado um sino e todos vão se levantar das camas. Às 7h30 vão para a casa de banho, vão ser lavados e devidamente barbeados pelos funcionários do Estado. Às 8 horas, o pequeno almoço é servido no refeitório. O pequeno almoço é composto por papas de aveia e leite morno. Aqui no século XXIX todos são vegetarianos. Às 13 horas toca outro sino para avisar a hora de almoço. Feijão com fruta cozida normalmente é servido 2 vezes por semana. Às 5 horas da tarde é servido um chá. E às 10 horas as luzes apagam-se e todos vão se deitar. Ainda no nosso passeio, ao passar por um homem alto, Jerome repara que ele não tem um braço. Ainda por cima, no decorrer daquele passeio, já tinha reparado entre 2 a 3 homens também com braços amputados. A que o guia respondeu: quando um homem é mais alto e é mais forte, o Estado manda cortar um braço ou uma perna para manter a igualdade. O narrador acha estranho, mas ainda pergunta: e se houver um homem excepcionalmente inteligente? O guia responde que não é habitual cruzarem-se com um, mas quando tal acontece, o Estado manda fazer uma cirurgia que irá nivelar o nível intelectual desse homem. Todas estas alterações da natureza vão ser então para agradar a maioria. E o velho guia ainda vai dizer aqui que as minorias não têm direitos. A certa altura o narrador diz que gostava de visitar o campo, mas o guia diz que o campo já não é como antigamente. O campo passou a ser um canteiro dividido por estradas. A beleza também foi abolida, pois a maioria achava injusto uns viverem num cenário agradável e outros num cenário menos agradável. O nosso narrador ainda vai questionar se há a possibilidade da imigração, ao que o outro respondeu que todas as terras são iguais. O mundo inteiro é o mesmo povo, com a mesma lei, com a mesma língua e com a mesma vida. Em relação à literatura e artes, também foram abolidas, pois era justificado que não havia nada de errado no século XXIX, que não havia sofrimento, esperança, amor e dor no mundo. A única coisa que havia a necessidade para se escrever era em relação ao destino da humanidade. Os livros clássicos haviam sido queimados, pois estavam cheios de informações dos maus tempos, e as pinturas e esculturas também foram destruídas pelas mesmas razões. Os jogos também foram abolidos, pois causavam competitividade, o que podiam levar à desigualdade. Ainda ficamos a saber que neste novo mundo, cada cidadão trabalha apenas 3 horas por dia. No tempo restante, pensam em como o homem de antigamente devia ter uma vida miserável e, em contrapartida, no século XXIX, toda a gente era feliz. Quanto à religião, a religião de todos era a maioria. Jerome ainda vai perguntar ao seu guia se era frequente as pessoas cometerem suicídio. O guia vai responder negativamente, até que o narrador vai olhar novamente para as expressões faciais dos homens e das mulheres e vai lembrar-se de determinadas expressões faciais. E essas expressões são de cavalos
e bois. Até que Jerome, de repente, ouve a sua senhoria. E aqui vai o grande spoiler deste conto. Tudo não passou de um pesadelo. Recomendo então esta obra. É uma obra excelente, especialmente para quem adora distopias. E acaba por perceber que há muitas informações aqui que vamos encontrar em distopias mais contemporâneas. No próximo vídeo, vamos então falar sobre o Nós de Zamyatin. E se chegaste aqui até ao final do vídeo, deixa o teu gosto. Podes também subscrever o canal e também deixar aqui em baixo nos comentários alguma sugestão de um livro que tu gostas muito e também podemos falar aqui sobre ele aqui no nosso canal. Até à próxima!